Diário de um paciente oncológico. Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu venho compartilhar com vocês uma descoberta revolucionária. Na verdade, essa descoberta não fui eu quem fiz. A minha vizinha, uma pessoa abençoada e iluminada, a Fábio, beijo para você, amada, arrumando uns pertences de uma tia dela, ela encontrou um livro. Câncer tem cura. E encontrando esse livro, sabendo da nossa situação, ela leu o livro e me passou algumas informações que ela achou muito relevante a respeito do tratamento e da cura do câncer através da medicina alternativa natural. Esse livro traz uma série de relatos, inclusive com contatos de pessoas que foram curadas do câncer. Câncer em diversas partes do corpo, câncer em diversos estágios, inclusive em estágio terminal, de pessoas que foram mandadas para casa por não ter mais o que fazer, pessoas com cirurgia agendada, enfim. A proposta desse livro é que o câncer ele pode ser curado através de um remédio caseiro, feito à base de aloe vera, vulgarmente conhecida como babosa, especificamente esta da capa do livro, e uma mistura de babosa, essa babosa, que existem vários tipos no mercado e algumas espécies têm maior concentração dessa substância que trata o câncer em detrimento de outras. Por exemplo, aquela aloe vera comum, que é a base dos produtos da Forever, por exemplo, aquela espécie de babosa, ela tem 25% de eficácia contra o câncer. Essa espécie aqui, ela tem 70 ou 85% de eficácia contra o câncer. Então precisa ser essa espécie aqui. Só para ter ideia, essa foto, esse exemplar da capa do livro, ele se encontra no Getsemane, lá onde Jesus passou. Então, é uma cura através da natureza milagrosa e maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. E isso está ao alcance das nossas mãos. Ah, então tu parou o tratamento e está tomando isso aí? Não. Inclusive o livro diz que a gente deve manter o tratamento normal, mas fazer a introdução desse preparado para que esse preparado possa trazer a cura, mas não deixar a outra medicação de lado. Como se trata de produtos naturais, eu resolvi testar. Então a minha vizinha comprou a planta, comprou um exemplar da planta e preparou esse remédio para o Mário. Então, na receita básica do remédio vai 500 gramas de mel puro, 3 a 4 folhas de babosa e 30 a 40 ml de alguma bebida destilada. Ai, você está bebendo bebida alcoólica. Não, mas é que o destilado, na verdade, ele tem duas funções. Essa receita é uma receita bem antiga, de longa data, que vem sido perpetuada ao longo do tempo por pessoas que creem na cura. E, naquela época, a geladeira não era uma coisa comum, não existia. Então, a ideia do destilado, que pode ser uísque, cachaça, conhaque, enfim. Inclusive, essa bebida, essa receita, ela foi difundida em vários países e dependendo do país, por exemplo, no México se faz com tequila, enfim. A parte alcoólica, esse 30 a 40 ml, ele serve basicamente como um conservante para a medicação e também ele atua como um vasodilatador para facilitar a absorção do remédio. Estou falando isso com base no livro que
Eu fiquei muito impressionada com a forma como ele foi escrito. Ela me fotografou algumas páginas, mandou para eu conhecer. Na hora eu fui caçar na internet, achei na internet bem facinho, a um preço acessível. Se você procurar, você vai encontrar. E ele traz essas informações, muitos relatos, e traz inclusive relatos de outras doenças que foram curadas com o uso dessa medicação. Não só para tratar o câncer, mas também para prevenção e também, de um modo geral, para limpar e blindar o organismo contra diversas doenças. Então esse preparo ele fica meio gosmento, assim, meio viscoso, porque se faz da folha da babosa, se retira os espinhos e bate tudo no liquidificador e coloca num vidro, de preferência escuro, para não ter interferência da luz, e você toma em jejum 1 colher de sopa, antes do almoço 1 colher de sopa e antes do jantar mais 1 colher de sopa. Então 3 doses por dia. E eu falo isso com muita convicção e com muita fé. No dia que eu já li o livro, no dia que eu li o livro, ele falou muito comigo na maneira como o Frei que escreve o livro relata como ele vai colher a planta. E ele tem toda uma conversa com a planta. E ele pede licença para ela, porque ela é um ser vivo, criado por Deus. Enfim, de que ela tem as propriedades que podem ajudar outras pessoas, que ele não está cortando ela por ser superior a ela, mas muito pelo contrário, por precisar da ajuda daquela planta para curar outras pessoas, para que ela possa exercer o potencial dela. Eu achei isso tão lindo. A leitura que eu fiz é como se Jesus estivesse ministrando ao meu coração e falou comigo de uma forma tão bonita, tão real, tão firme. Naquela madrugada que ela fez o preparo, que ele tomou a primeira dose à noite, naquela noite eu tive um sonho, assim, um flash. Do vidro eu via saindo luz, eu via saindo muita luz daquele vidro. E eu sinceramente creio na cura, creio no poder de Deus e creio nessa medicina maravilhosa que o Senhor nos deixou. Então, meu esposo continua fazendo tratamento convencional, mas associado a isso, ele está 2 semanas tomando esse preparo de mel e babosa, basicamente. E eu quero dizer para vocês que a gente teve consulta com o gastro na manhã da 3ª químio, que a químio é sempre feita à tarde, e o gastro disse que os efeitos colaterais da quimioterapia, eles são cumulativos, ou seja, a tendência é a cada sessão ele sentir mais efeitos colaterais e ele ficar mais debilitado. Mas eu quero dizer para vocês que a 3ª quimioterapia fazia 1 semana que ele já estava tomando esse remédio. Naquela semana ele teve reação somente na quarta-feira. Segunda, ele chegou da químio, ele pediu janta, nós jantamos. Na terça, ele, claro, um pouquinho, fraquinho, mas ele comeu normal. Na quarta, estava muito calor, então ele sente isso muito potencializado, até porque ele estava com a bombinha ainda recebendo a medicação, então é uma carga muito forte. Na quarta-feira, então, ele estava meio tonto, meio enjoado por conta da medicação. Mas, sendo a 3ª sessão e ele tendo ficado ruim apenas um dia, é uma vitória incontestável. A primeira quimioterapia foram 5 dias de cama, a segunda quimioterapia, 5 dias de cama, a terceira somente na quarta-feira. Na sexta-feira ele teve um episódio de pressão baixa, mas em função também do calor, enfim, mas eu tenho observado uma melhora significativa na disposição, no ânimo e de um modo geral fisicamente também nele. Por exemplo, desde setembro que o meu esposo não tinha disposição para fazer nenhum trabalho em casa. Ele gosta muito de mexer no jardim, nós temos um espaço grande, temos várias árvores, enfim. E fazia muito tempo o jardim está abandonado porque
Eu não consigo, não dou conta. E ele não tinha disposição para isso. E quero dizer para vocês que nessas 2 últimas semanas ele lavou carro, ele cortou grama, ele lavou garagem, ele mudou vaso de lugar, ele mexeu nas plantas, coisas que há meses eu não via. Então, o câncer tem cura, o remédio funciona? Eu digo que funciona. Pelo que eu tô vendo, pelo que eu tenho acompanhado dele de 6 meses. Essas 2 últimas semanas foram incríveis em termos de disposição, de produtividade. É outra pessoa. Vai ser curado, não vai fazer cirurgia? Não sei, Deus é que sabe. Estamos prestes a realizar a 4ª sessão de quimioterapia. Depois dessa sessão, nós temos consulta com o cirurgião, consulta com a nutricionista, consulta com o gastro para fazer a internação, repetir todos os exames e então fazer a cirurgia. Esse é o plano. Mas o homem faz o plano, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então eu vim compartilhar com vocês essa informação que tem nos ajudado muito, muito mesmo, e talvez também possa te ajudar. Eu tenho muita fé em tudo que é natural, em tudo que criado pelas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas e ele no jardim, lá no jardim do Éden, tinha tudo que o homem precisava. Então eu creio que uma planta, que inclusive essa daqui tá lá no Getsemane, pode sim trazer a cura para uma doença que hoje tem prejudicado tantas pessoas e tantas famílias de um modo geral, porque não é só o paciente que sente, a família toda acaba sentindo as consequências do tratamento de um modo geral. Então eu digo para vocês que eu senti uma melhora muito significativa e por isso eu resolvi compartilhar com vocês. É certo, não é certo, é bom, não é? Mel e aloe vera mal não fazem. Nós comentamos com a nutricionista, ela disse que não teria problema nenhum de ele fazer o uso desse xarope, porque na verdade ele fica mais viscoso, junto com a medicação, mas eu digo para vocês que em 2 semanas de uso ele se mostrou extremamente melhor do que já vinha estado antes. E ainda mais depois de o médico dizer que os efeitos são cumulativos, ou seja, a tendência é cada vez ficar pior e de repente na 3ª sessão ele só tem um dia ruim. Então, isso me leva a crer de que o remédio funciona. Pode ser que não cure o câncer efetivamente, mas com certeza está contribuindo para o organismo dele poder se regenerar e poder responder ao tratamento de um modo geral. Espero que essa informação também possa te ajudar e que também você seja abençoado. Que Deus te abençoe grandemente e que você consiga vencer mais esse desafio. Um abraço.